apresentação de hoje, aqui, coisa nova. Vamos mostrar, vamos agora começar eu vou o tópico 2, em que, digamos, do nosso ponto de vista, da nossa história hoje, é o mais importante, né? Que é o Egito Antigo e a Grécia Antiga, ou Grécia Clássica, né? Vamos chamar bem a atenção isso, né? O Egito, hoje em dia, o Egito é uma nação moderna, né? É uma república onde convivem várias religiões, tem a nacionalidade, né? O Estado-nação. Como já foi outras coisas, esse território já foi lugar, a gente estava falando do Egito, é o Egito Antigo. O Egito, lá de 3.000 anos antes de Cristo até lá o século II antes de Cristo, antes de Cristo, ou né, até um pouco até a época mais ou menos de Cristo, que é você tem toda uma cultura, uma civilização, um povo, né? Com características únicas e que descobriram, inventaram e desenvolveram muitas coisas que fazem hoje parte da cultura universal. Todos nós usamos, todos nós, várias coisas, né? Vários conhecimentos. E quando fala também Grécia, aqui a Grécia é a Grécia clássica. Que Grécia clássica é essa? Né? Vamos entender. Os egípcios, né, eles criaram a civilização dele lá no Vale do Nilo, né, já lá 3.000 anos antes de Cristo, né, o domínio da pedra, as construções de pedras, da agricultura e toda a organização social necessária para isso, né, a escrita, os grupos especializados, como, por exemplo, para a escrita, tinha um grupo especializado para escrever, né, que eram os escribas, que era uma posição importante dentro da sociedade egípcia, como toda uma hierarquia social, né, lá no topo o faraó, os outros sacerdotes, generais, toda uma burocracia, toda uma organização, né, porque para a agricultura isso é fundamental. A agricultura, a agropecuária, né? É fundamental ter o calendário. O calendário exige um grupo de especialistas que fica lá observando os astros, fazendo, anotando, né? O plano permite isso, criando lá tabelas, sequências, né? Fazer cálculos, e por aí vai, né? Então, uma sociedade complexa que durou. E aí, quando a gente fala Egito Antigo, a gente está falando desse período longo. E tem a Grécia Clássica. Enquanto os egípcios estavam lá, eram vários povos nômades, bárbaros, tribos, vamos dizer, antes da agricultura, no comecinho da agricultura, e nas condições, vamos dizer, antes que a civilização, né, o desenvolvimento possibilitou, né, os povos, eles viviam se deslocando por terra, conforme as coisas, procurando lugar onde tivesse caça, coleta, certos frutos, certas coisas, né, e já sabendo plantar alguma coisa, né, como, por exemplo, aqui os índios brasileiros, algumas tribos da África. E eles, procurando terra, chegaram lá ao Mediterrâneo.
Então, eles e outros são vários povos, né? Então, lá perto do Mediterrâneo, lá para cima, surgiu a civilização cretense, em Creta, né? E aí vai surgir também... É o começo de criação de cidades, porque esses povos, né? Nós somos assim, a gente imita o outro, a gente vê o que é vantagem, aprende a fazer, então as coisas, as novidades interessantes, importantes, vão se difundindo, vão mudando. E são esses povos que vão povoar uma área difícil lá, os gregos, né? Muito atrasados, e que vão desenvolver muito lá as suas canoas, né? Os seus barcos às velas e tal, as navegações, que vai ser essencial para eles e permitir também um comércio, né? O comércio da pesca, troca de coisas, e através do contato, desse contato pelo mar, né? com o Egito, ou por terra, com outras civilizações, eles vão criar a civilização grega. A civilização grega, ela começa lá pelo século IX, VIII antes de Cristo, e aí, vamos dizer, ela aparece em toda a sua novidade e toda a sua importância na chamada Grécia Clássica, que é o século V antes de Cristo, né? Com Atenas. E aí nós vamos, assim, muito importante para a gente entender o nosso passado, o passado das civilizações, e o que nós usamos hoje, a nossa, né, as coisas, vem da... É muito importante a gente entender essa comparação entre a civilização egípcia e a civilização grega, né? Então, vamos começar aqui com o Egito, né? Mais antigo, muito mais antigo. Uma das primeiras grandes realizações, isso daí, tem que ver aí as datas, mas isso aí é assim, 3.000 anos antes de Cristo, por aí, né? Já. Aquela pirâmide escalonada que eles tinham no início, que é mastaba, do mesmo tipo lá que os maias, os astecas criaram, pirâmides escalonadas, como também, né, os sumérios, já antes dos egípcios, lá na Mesopotâmia tinham criado, né, que vamos dizer, o estágio inicial, né? É uma plataforma de terra, outra vai criando, vai subindo, vai criando um monte, né? O monte tem uma importância enorme, né? O morro, o monte, para observar, ver o que está distante, né? Então, e aí a civilização da origem, essa figura do faraó, né? Que o faraó é como os deuses antigos. Os deuses antigos não são eles são imaginados como forças que estão presentes o tempo todo. Não se vê os deuses, mas os deuses sempre estão presentes. E os deuses se manifestam e só estão presentes para os seus escolhidos, né? Então, o Deus, né? Os deuses, não é o Deus, os deuses, isso todos os povos, né? As civilizações, e antes, vamos dizer, não é propriamente deuses, porque quando a gente chama de Deus, então aí já tem uma representação desse Deus, uma representação através de um ícone, de uma estátua, né? Uma representação de uma imagem pictórica, uma representação na parede, né? Ou uma representação no plano, através da escrita, através do nome, né? Um nome importante. Mas os deuses têm essas representações e estão presentes como forças que atuam tanto no mundo natural como no nosso mundo interior, no nosso mundo espiritual, né? Isso é a concepção. E quando a gente fala Deus, é porque aí você já tem toda, vamos dizer, essa organização da representação como imagem e através de texto, e os cultos,
né? E antes, né, dos deuses, antes das civilizações com essas representações, você tem os espíritos, as entidades, que são como Deus, são forças que estão presentes, que atuam, e que essas forças, né, como uma pessoa, um animal, pode fazer ou não, pode ser, né, os nossos sentimentos humanos estão todos presentes nessa concepção dos espíritos como dos deuses, né? Então, o espírito da luz, o espírito do trovão, o espírito da terra, né? E como esses espíritos são tudo imaginado, a semelhança de como nós agimos e reagimos, né? Então, se a gente é agradado, a gente reage de forma simpática, né? Com boa vontade. Se a gente é desagradado, a gente reage de forma antipática, contra. Né? Se for desagradado demais, é um ponto que, vamos dizer, irrita. Né? Então, e assim, essas forças que controlam, né? Através de através de orações, de cerimônias, etc., né? Se procura ter essas forças espirituais, né? Esses espíritos, depois deuses, a seu favor, através de oferendas, agrados, né? E etc. E tal. Então, é em torno disso que se formam. E o faraó, que é o rei, né? Porque com a agricultura, o desenvolvimento, vai surgir essa figura que vem lá do cacique, do rei, como também surge lá o médico, é o sacerdote, é o pajé, né? É o mago, é o feiticeiro, né? É a ciência. Isso tudo está associado originalmente à magia, né? A magia, o que é a magia? A magia é você tentar, com seus esforços, conseguir algo difícil, né? Algo que exige um desafio, que corre perigo, né? Ter poder, né? A questão do poder. E aí, na cultura egípcia, né? O faraó, quando ele se torna faraó, o faraó, quando ele é sagrado, o faraó, ele já é um deus entre os outros. Ele se torna um deus. Os outros deuses não são visíveis, estão numa outra dimensão, numa outra coisa, mas ele já está ali. Né? E quando ele morrer, porque aí ele entra no reino dos espíritos, no reino dos deuses. Né? Daí a importância de conservar a sua memória, o seu túmulo, né? Que o corpo, eles sabem que os egípcios sabiam que o corpo se deteriora, né? Muito da medicina veio aí do Egito, né? Que a medicina é saber tratar o corpo e tal. Eles eram cirurgiões, né? Faziam criar as múmias, né? Então, conheceram muito sobre o corpo humano dentro daquilo que as técnicas, os instrumentos, né, as coisas possibilitavam. Né? Muitas coisas, vamos dizer, eram coisas ingênuas que hoje a gente sabe que não. Né? Por exemplo, eles eram ingênuos, eles não achavam que o cérebro não tinha importância nenhuma. Aquilo ali, né? O coração tinha uma importância enorme, né? Toda essa cultura que a gente tem, essa exaltação do coração, né? Usar um símbolo, você manda de alguém, você manda um coraçãozinho, a gente faz o coraçãozinho, alguma coisa, vem lá do Egito, da crença dos egípcios que o coração era a parte mais importante do corpo, da vida. Né? Não é não é o nosso coração como a gente pensa hoje, é apenas um músculo, tem uma função de bomba, tem uma função mecânica, né? Quando a gente diz, vamos amolecer o coração, você está amolecendo lá o seu cérebro, né? O cérebro é que faz tudo, é que é o responsável. Então, e aqui então a gente tem, né, essa criação fantástica
Para construir isso daí, tem que ter o arquiteto que vai fazer o plano, né? Tem que, vamos dizer, escolher o terreno, tem que ter o arquiteto ou o engenheiro, né? Isso tudo, vamos pensar, tudo é coletivo. As pessoas vivem coletivamente. As casas, né, são coletivas. É a casa, vamos dizer, a grande família, que depois vai ficando um pouco menor, relações, tudo. Não é o mundo, nosso mundo moderno, né? Muito menos o mundo já da era contemporânea, já século XX, né? O século XXI. Vamos, para poder entender isso daqui. Né? E essa vida após a morte, isso é uma coisa importantíssima. Né? Esse mundo dos espíritos, essa ideia, essa continuidade, né? Que então, uma das grandes realizações, né, dos egípcios, as pirâmides, aqui numa área tudo reservado assim aos mortos, né? E essa arquitetura e essa escultura, na verdade, elas se confundem. Eu trabalho com a pedra, né? Isso daqui, né, pelo tamanho, é uma obra de arquitetura, né? Mas pela forma, isso é um ícone, é uma escultura. Né? E o que é o ícone? O ícone propriamente. Né? No segundo tópico, né? Os textos que eu mandei para vocês, um tópico é a história do ícone. Né, do ícone escultórico e que aparece na parede, lá nas cavernas, né, e que é também meio escultórico e meio pictórico. Essa divisão que a gente vai fazer, né, a gente faz, é porque aí já é uma divisão que surge com a civilização, com a construção. Né? Então, tem a forma da construção, né? Os planos, os cálculos para isso realizar, que isso envolve desenho. Né? Desenho, que inclusive plantas, conforme a gente chamaria isso de desenho. É um desenho bidimensional, no plano, aí no caso dos egípcios, do papiro. Né? A construção, de fato, é feita à mão, feita cortando pedra adequadamente, montando da mesma forma que é o feito ícone. Né? O que exige uma habilidade que é coletiva, que é desenvolvida de geração para geração. Né? Isso é uma coisa da Idade Média, você já nasce com seu destino feito. Feito do lugar onde você nasceu. Determinado. Né? Essa coisa, sabe, de casamento, de escolha de vida, isso é muito limitado. Né? As escolhas todas são feitas pelos mais antigos. Né? E quando você ocupa uma determinada posição, as escolhas são feitas a partir daquela posição que você escolhe. Né? Então, não tem essa noção nossa. Né? Então, vamos aqui o que os gregos, quando chegaram, os egípcios já tinham 2.000 anos de civilização, né? Eles foram encontrar já um domínio da pedra, né? Como aqui, que é a entrada de um túmulo na rocha, né? Transformar a pedra em plano, isso tudo é à mão, né? Com o mesmo instrumento. Escultura, esculpir, isso tudo é um bloco de pedra, né? Figuras ícones, né? Criar um espaço arquitetônico na pedra, né? Então, tanto escavando como tirando pedaço de pedras e montando, né? E criar relevo, e com essa criação do plano, né? Com os relevos, os ícones, então, toda um conhecimento oral, toda, vamos dizer, a palavra, né? A escrita, é como aqui você tem toda uma narrativa visual, né? O que exige do público, do espectador, uma atenção especial, uma formação também especial. Né?
Então, se você sabe o significado dessas coisas, né, para saber o significado é preciso ter uma educação, né? Então, com as civilizações vai surgir também toda uma educação especial, que é uma educação visual, que é essencialmente de ligar a imagem à palavra, a palavra falada ou a palavra escrita, né? E isso é coletivo, isso pertence, né, ao campo do sagrado, ao campo, né, ligado ao Deus, à morte, ao culto, né? Então, não é algo que tenha liberdade individual, né? Essa liberdade, por exemplo, do artista, ninguém nem vai pensar, não tem nem como pensar, imaginar, né? Então, quando se decide como é que surge a demanda? Por que exige a demanda? A demanda é o desejo, a vontade, vamos fazer isso, né? Isso vem do povo, do costume, né? Do túmulo, lugar para cultuar e tal. Então, a demanda vem lá do povo. Como é que vamos fazer? Qual é o material? Qual é os meios? Quais são os instrumentos? Né? Quem são as pessoas? E aí você tem a agricultura, a agropecuária, você tem bastante excedente, você tem um controle sobre isso através da organização, do calendário, né? Isso é toda uma coisa que foi se fazendo ao longo de séculos e tal, né? Que permite ter um grupo especial, e aí são homens porque tudo depende aí da força física, a mecânica aí é toda na base do músculo, né? Então, o homem tem um músculo que ele pode, durante a vida toda, ele saudável, ele usar. Ele não tem período de parar. Ele não tem a menstruação, ele não tem a gravidez, etc. e tal, né? Então, isso daí tem um grupo especial de homens que são alimentados, que têm a técnica, sabem fazer. Esse já é também um grupo complexo, que envolve o arquiteto, o que controla, planeja, organiza, orienta, né? Ele pode ser um ou dois ou três, mas não dá para ser muita gente, né? Para decidir certas coisas, se tiver muita gente, ninguém decide nada, ninguém sai do lugar, né? Não consegue. É sempre o e tem os que fazem, né? Tem os que vão esculpir e que dentro tem a pintura, né? Dentro da parede tem a possibilidade da pintura que substitui o relevo, né? E, aliás, no passado, isso também, essas coisas eram pintadas, essas estátuas, esses relevos também eram pintados, inclusive na Grécia. Isso é uma coisa que só se descobriu recentemente, porque o que tinha ficado eram simplesmente ruínas, né? Ruínas, o tempo tinha, a pintura desaparece com o tempo, então já foram os instrumentos modernos, né? Isso daqui são entradas para túmulos abaixo da terra, né? Essa crença num outro mundo após a morte, né? O mundo, que é o mundo dos deuses, o que é essa coisa o mundo dos deuses tem? O mundo dos deuses é perfeito, não tem sofrimento, não tem morte, é eterno, é perfeito, é maravilhoso. Não é E como acessar, chegar a isso depois da morte? Isso é uma noção que a gente tem aí no Egito, a gente vai ter na Índia, né? A gente tem nas civilizações americanas, né? Pelo que a gente conhece, que é pouca coisa, mas tem, né? Isso vai ter um julgamento lá pelos feitos durante a vida, né? Aliás, isso continua acreditando em Deus ou Deus. Não, mas sempre tem um julgamento após a morte. Aliás, né, eu penso assim, eu costumo dizer, né, a morte é o ponto mais alto da vida, é o ápice da vida. E é depois da morte é que você é realmente o que é, né? Vamos dizer, a gente não é só o que a gente imagina que seja, ou que as pessoas próximas, queridas, dizem para a gente, né? A gente vai ser socialmente depois da morte. Inclusive, aí acontece aqueles que são mortos, tem a justiça de vida e morte, né?
ainda vem até hoje, já está limitada, né? Algumas culturas, alguns países já não chegam até a morte mesmo, né? Outras ainda assim, mas isso é a regra geral, o julgamento, né? E é depois da morte, aí temos, né, o caso das mortes depois injustas, né? Em que a verdadeira, né? O cara não era isso, não era outra coisa, né? O caso mais notado é de Jesus, né? O judeu Jesus foi morto, assassinado da forma mais cruel do seu tempo, né? O próprio povo dele exigia depois, né? E aí depois da morte, aí que não era nada disso, né? Pelo contrário, o que se tornou imortal, eterno, e vai influenciar, né? Esses mortos, esses imortais, eles continuam influenciando a vida da gente, né? Há, inclusive, algumas guerras depois, assim, contra os imortais, né? Recentemente, no Brasil, a gente tem visto aí, querendo gente atacando o Paulo Freire, né? Que é um imortal, que não dá para esquecer. Então, isso, né? Essa existência de um outro mundo depois, né? Em que tem o faraó já é a presença desse mundo depois, ele faz essa já comunicação direta, né? E os outros, e até, vamos dizer, os caras que construíam, né? Porque essa coisa, o que era o escravo no Egito, não é o que a gente pensa como escravo hoje, o que era ser, né? Essas relações de trabalho, de tudo, tem que tudo colocar nos seus devidos termos, né? O, o que é importante é entender que é muito diferente quando você tem tudo coletivo, ainda não tem espaço para a individualidade, para o indivíduo, né? E depois, quando surge esse espaço. Esse espaço, vamos dizer, do indivíduo, da individualidade, ele vai surgir já lá na época da Grécia clássica. Esse espaço da individualidade ele vai surgir primeiro, né? Essa ideia ela vai ter três fontes, que já é o começo da filosofia. Isso é possível já com um grande desenvolvimento do livro escrito, do livro manuscrito, né? Mais propriamente. Manuscrito, o livro escrito à mão. O livro como a escrita organizada num suporte leve, transportável, né? Lá os sumérios eles inventaram lá uma plaquinha de argila, né? Que é confortável, mas não é muito prático para armazenar, para colocar, para criar sequências, né? Os egípcios, que era uma coisa muito mais prática, que durou durante séculos, durante milênios, né? Chegou ainda ao tempo dos gregos, se difundiu aí pelo mundo afora, que é o papiro, né? Então, o rolo é um suporte, você tem lá um tecido que você pode juntar, pode cortar, mas daí você pode organizar, tem uma sequência, né? Então, essa sequência permite a sequência linear, o tempo linear, né? Isso vai permitir uma história, uma sequência, né? Todo. E, originariamente, o que é? Simplesmente para não perder as anotações, junta aquelas anotações. Né? O livro aí vai ser, essas anotações vão começar a ser organizadas, né? Porque a escrita é uma espécie de, vamos dizer, de gravador, simplesmente. Um gravador que serve para você mandar mensagens à distância, você lembrar, você criar uma memória externa. Né? Com o livro, isso vai ser um lento desenvolvimento. A gente chama, por exemplo, o livro dos mortos dos egípcios. O livro dos mortos era uma série de orações, de textos, de coisas que tinha que se escrever no túmulo, na tumba, né? Contando a vida do morto. Então, coisas apresentando o morto, papapá. Isso era feito e era conservado para ser usado depois, né? Em folhas de papiro. Digamos, organizando isso daí, a gente chama de livro. Mas o livro mesmo, né? O livro, como já
no sentido próximo da gente, o livro manuscrito, isso vai surgir já na época em que surge a Grécia clássica, em que surge Atenas. E que na Índia você já tem também uma civilização, a civilização dos hindus, uma civilização bastante desenvolvida, em que também na China, né, ainda você não tem um império chinês, mas já estão surgindo os focos de civilização, os reinos, os pequenos reis, né, que não, as dinastias, porque a agropecuária ela cria as dinastias, as famílias dinásticas, as famílias que dominam um certo território, que não vivem sozinhas com outras famílias. Isso é um fenômeno cultural, social, da civilização, né? E, aliás, isso é muito importante, porque isso vai influir na seleção natural, né? Isso vai influir no casamento, na noção de sexo, na noção de amor, de responsabilidade, né? Então, para ficar bem claro, né? Isso daqui é um templo egípcio, um templo antigo que, a partir das ruínas, né, ele foi reconstruído do que foi possível salvar, foi bastante. A gente tem um templo praticamente pronto. E aí, uma coisa muito importante para entender e diferente dos tempos modernos e dos tempos contemporâneos. Muito importante para entender a era antiga, a idade medieval, e que isso também pode continuar, permanecer, né? É o modelo, né? A forma, como é que todo o templo egípcio ele segue essa mesma forma de construção. Então, aquele grupo especializado de trabalhar com a pedra, com tijolo, fazer as esculturas, fazer a pintura, né? Quando vinha a demanda, vamos fazer um templo, tá certo? Eles já tinham o modelo, é a partir daquilo, e que já sabiam fazer, porque desde pequeno, né? Já foi aprendendo, foi trabalhando, foi fazendo, foi conhecendo, né? E aí, dentro do grupo, tem o grupo que conhece os planos, que sabe fazer os cálculos, sabe fazer as medidas. Isso vai ser adaptado conforme o terreno, né? Conforme o terreno, conforme as disponibilidades. Isso daí, vamos dizer, mas é sempre a partir de um determinado modelo, que só vai mudar esse modelo, vai ter alterações conforme a necessidade, se impor uma necessidade. Aqui não dá para construir isso. Ou, para mim, solucionar, eu tenho que fazer um negócio diferente. Aí surge, entende? Naturalmente, essas coisas não são sem discussão. Sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, tem um grupo, né? Mas então tem o arquiteto engenheiro, os arquitetos engenheiros, baseado nisso que passa esses modelos, os planos, as plantas, o desenho, o modo de cálculo, né, que passa, não é? Que já exige uma educação especial, né? A mesma coisa. Aí depois vamos ter, né, para a construção, né? Uma coisa importante que é uma invenção lá dos egípcios, dos construtores egípcios, arquitetos egípcios, foi a coluna. A coluna que é feita de pedras, blocos de pedras que são montados e que servem para sustentação. Olha aqui não tem coluna nenhuma. Essas colunas, elas estão aqui lá no interior. Isso é uma coisa importante. Quais são as motivações? Por que vem essa demanda? Como isso está ligado ao culto, né? A religião, a agradar aos deuses, aos espíritos, né? Então, essas motivações, elas podem ser de ordem técnica. A coluna serve para sustentar, é uma coisa técnica, como ela pode ser uma razão mística, uma razão espiritual, porque ela simboliza, isso vai permitir a gente transar
com os espíritos, com os deuses, obter certas coisas, né? Então, eles inventaram a coluna, tinha uma sala toda cheia de colunas. Reparem, as colunas elas estão todas cheias de relevo. Os relevos são palavras, frases ou imagens, ícones, né? Que isso daqui é para vamos ver aqui. Isso daqui é outro interior aqui do templo, né? Aqui a gente vê bem as proporções, né? Então, o templo tem uma sucessão de salas, tem colunas, algumas colunas, ícones, né? A coluna ela pode assumir também uma forma de uma estátua. Reparem, todos os ícones seguem o mesmo padrão com algumas diferenças, porque é o simbolismo, o que significa. Para você entender, né, quem é quem, como aqui também está tudo cheio de informação. Em alguns casos, aqui, por exemplo, isso daqui já é pintura. Você tem pintura na parede, você tem relevo, né? E a pintura e o relevo, ela pode juntar no plano, seguindo a visão bidimensional, que é entender o plano, como você organizar o plano em termos visuais. A horizontal e a vertical, a direita, a esquerda, o centro, acima, abaixo, né? Cria toda uma hierarquia. O plano cria uma hierarquia, né? Sem o plano, a gente não tem propriamente hierarquia. A hierarquia fica muito simples, né? Que são as posições, o que cada faz qual que decide e tal. Mas com o plano, isso daí se torna, né, a organização. Então, aqui continuamos aqui as colunas, essa grande invenção egípcia. Aqui é para ver, né, bem a dimensão do tamanho, né? Aqui a gente tem uma pessoa. As colunas elas estão todas cheias de hieróglifos. Aqui é realmente escrita, dá para a gente ver que é hieróglifo, né? Uma escrita que, para saber, tinha que ter um escriba. Hoje, para entender o hieróglifo, tem que ser um grande especialista, né? E algumas colunas podem ter a função realmente arquitetônica de sustentação. Mas esse número enorme de colunas, uma do lado da outra, é porque a maioria não tem função de sustentação. Elas estão ali pela função simbólica, pelo que o visitante vai ter a oportunidade de, contemplando, né, desenvolver o seu espírito, pensar, fazer suas orações. Né? Aqui pode ter, não é como tem a oração, né? Não tem o textinho, né? Algumas você sabe de cor, outras não sabe. Né? Eu ainda sei algumas orações de cor que eu aprendi na época do catecismo, né? Mas tem tantas orações aí. A criança aprende de cor, a maioria do povo aprendia de cor, e vamos entender, saber ler, saber escrever, era algo que só alguns que precisavam, aquilo só tinha valor para alguns. E isso exige um esforço, isso exige você optar, deixar de fazer algumas coisas. Né? Então, você não pode estar caçando, nadando, correndo e, ao mesmo tempo, escrevendo ou lendo. Né? Não pode estar lá plantando, tirando a fruta. E até o século XIX, isso em todo o mundo, em todas as sociedades, a maioria não queria ter essa coisa chata de ler e escrever. Né? Os mais fortes e os mais belos, ricos ou pobres, né? Você podia ter o rei analfabeto, e daí? Né? Se bem que, com o desenvolvimento das civilizações, né, a escrita vai ser a base fundamental do poder. Né?
as artes liberais. Então, não só o rei, mas toda uma classe, toda uma aristocracia domina a escrita. Mas isso daí já estamos aqui, vamos chegar agora já na era clássica, na Grécia clássica. Né? Então, aqui nós temos os... Professor, Oi? então, nessas colunas tinham escritos para se comunicar com espíritos? Sim, para comunicar com espíritos, para registrar coisas acontecidas. O homem antigo, é como eu estou dizendo, o espírito, o Deus está presente o tempo todo. A religião não é só como nós modernos, contemporâneos, né? A religião hoje é uma coisa para certos momentos, certas ocasiões, né? Quando é a, o, é, é na comemoração e mais frequentemente na hora da necessidade, né? Mas isso é muito diferente do estilo de vida, né? Porque né, digamos, a postura religiosa em certos momentos, em certas coisas, não atrapalha, né? Atrapalha, cria problemas. Problemas, Uhum. certo? A nossa vida produtiva ela é laica, não dá para ser religiosa, porque senão a gente não vai se entender, as coisas não vão funcionar, não é? Então, Sim. a religião são costumes, são hábitos, são regras que se impõem que você tem que fazer. Né? E isso que é diferente. Quando a gente diz acabou a era moderna, entrou o homem moderno, tem vai surgir um outro tipo de comportamento que vai surgir desaparecendo o homem antigo. De certa forma, ainda existe o homem antigo. A antiguidade ainda existe, ela ainda está aí. Se você for lá para a Índia, em certos lugares, não sei, né? Porque as coisas mudam em uma década, é como se estivesse no nosso tempo. Mas passou-se uma década, é como se tivesse passado um século, 2 séculos, ou até um milênio, né? Dependendo das mudanças. Mas eu já vi documentários, por exemplo, na Índia, não é? Tem lugares em que já tem a construção de pedra, mas é como na antiguidade, em que lá a comunidade ela vive cultuando lá os seus deuses, todos os espíritos, os deuses estão presentes. Inclusive, um deus, vamos dizer, uma manifestação de um deus é um rato. Então, nessa comunidade, os ratinhos são cultuados. Os ratos estão por toda parte, ninguém mata rato. Ninguém persegue mais rato, pelo contrário. Entendeu? O cara está comendo, isso eu vi no documentário, os ratinhos estão lá por volta. Se o ratinho vem no prato e come o prato, aquilo é uma felicidade, aquilo é uma satisfação. Né? Porque é o Deus que está te compartilhando a tua comida, está te dando. Né? Nós aqui apareceu um gato, um rato na mesa, todo mundo sai da mesa, todo mundo sai com mais, vamos matar o rato, né? Nós já temos, vemos de outra tradição, estão entendendo? É, a, é, a religião digamos, são os hábitos. Agora, como é que o que é que determina os hábitos, os costumes? Né? Isso vem e aí é que estamos chegando aqui nos gregos, que é muito importante. Né? Nós, quando temos que tomar decisões, a gente atua pela intuição e pela dedução. São dois processos que não se confundem e que são tão importantes. Na educação, se dá mais importância à dedução do que à indução, mas ela é tão importante a indução quanto a intuição quanto a dedução. A indução é um método parecido com a dedução, mas que é como, vamos dizer, a intuição você pode checar pela dedução. A intuição é o seguinte, né? Você está um momento de perigo de qualquer coisa, você tem que fazer alguma coisa, ou você faz. Né? Por exemplo, você está dirigindo um carro. Né? Vocês estão na fase aí de tirar a carteira de motorista. Quem é que já tem carteira de motorista? Ninguém. Eu ainda não, infelizmente. Olha, infelizmente. E quem mais aí? Ninguém. Todo mundo ainda não tem a carteira de motorista? Hã? Ninguém ainda tem aí carteira de motorista?
Ah, é que também com Uber, né, às vezes nem compensa. Pois é, né? O mundo está mudando, talvez no futuro não seja. Por exemplo, na minha geração, realmente assim era um desejo dos jovens ter um carro. Ah, meu Deus, um carro dirigido, né? Já hoje não, os jovens ter um carro é melhor não ter, né? Mas a carteira de motorista tem, né? Sem a carteira de motorista não dirige. Agora não é só. O Uber tem problema, né? Custa muito caro, por exemplo. E o Uber não permite você fazer aventuras quando você tem seu próprio carro, né? Ou uma moto. A motocicleta é o cavalo de antigamente, né? Até o século XIX, na época antiga, ia ter o cavalo. Você ter cavalo, tem um cavalo, né? Um carro puxado a cavalos, que isso dá o alcance. Mas então vamos lá. Aqui estamos na Grécia Antiga. Grécia Clássica. Professor, Oi. só queria fazer uma pergunta antes. Tipo Ótimo. assim, eles se comunicavam com os deuses, né? E aí eles pediam, era tipo mais um interesse econômico, né? Tipo, para plantação, esse tipo de coisa, né? Não, querida, não é só um interesse econômico, não. É o interesse da vida, né? Então, por exemplo, né, se tem uma dor de dente, uma dor, uma doença, né? Como é que você fica bom, você se curar, você ter forças para fazer as coisas, né? Tudo isso, vamos dizer, é o lado espiritual. O lado espiritual que né, é todo um treinamento. O... E se você está convencido, você acredita, né, que os deuses estão aí, se você se comunica bem com eles, com esses deuses que você acredita, por razões, etc. e tal, lá, então você vai ter que cultuar o Deus, você ter todo um procedimento, vamos dizer, são regras de vida que envolve exercícios físicos, né? Por exemplo, a, a oração muçulmana, aquilo é uma verdadeira. É, são horas, são momentos de alongamento, né? De relaxamento. Esse negócio de se ajoelhar, isso é importante para o corpo. A peregrinação, a caminhada, não é? É que como explicar as coisas, como entender as coisas, como comunicar as coisas, né? E, sobretudo, como agir sobre a natureza ou diante dos desafios da natureza, isso depende exatamente, vamos dizer, de como o coletivo e os indivíduos dentro desse coletivo, as pessoas, né? Quais são os meios que eles dispõem, como é que, né, por exemplo, conhecer, saber o que tem. Imagina, vamos dizer, o egípcio antigo ou aqui o grego antigo. Né? O que é que tem lá? Vai andando, você vai, o cara foi, onde é que você chegou? Ah, tem lá uma montanha. Depois da montanha, o que é que tem na montanha? Para chegar à montanha, né? Imagina você estar a pé, ou você tem cavalo, né? Ou você tem camelo, você tem, digamos, um animal, uma besta de carga. Né? Mas se é longe, né? Hoje em dia, para nós, 1.000 quilômetros, 1 quilômetro, 6 quilômetros, 100 quilômetros, tudo isso é pertinho, né? A pessoa pode morar em Petrópolis e estudar no Rio, vai e volta todo dia. Não é? Leva tempo, mas está lá, é viável, absolutamente viável. Né? Ou um lugar mais próximo, né? Vai a Niterói, ou vai ali lá da Zona Sul, lá para Queimados, não, não, mas imagina, coloca isso daí, Uhum. você está É que entendendo? eu tinha ficado com essa dúvida porque você disse que, tipo, não tinha esse interesse de você aprender a escrever, né? Tipo, nem Não, mas mesmo porque seis. também não havia interesse, porque a escrita não servia para nada para a maioria das pessoas. É que você falou, tipo, sobre como eles escreviam também para se comunicar com os deuses. E aí, tipo assim, se você não tem essa necessidade de se comunicar com eles,
talvez, tipo, não seja uma coisa, assim, muito pessoal, sabe? Tipo, talvez, não sei, tipo, como, por É, exemplo, no mas olha só, cristianismo. a comunicação com os deuses é como a comunicação com as pessoas superiores. Né? Você tem que chegar lá ao Deus. O Deus está num outro nível, ele está por perto, ele está ali presente. É como, né, você precisa da ajuda de uma autoridade. Né? Vamos pensar aí o faraó, o general, né? Algo, digamos, algo prático que você precisa hoje em dia, né? Quando você tem que chegar lá, ninguém chega assim, vou lá e tem os caminhos. Então, o caminho para chegar aos deuses é a própria religião, o culto da religião. Entende? Os deuses, toda a vida do homem antigo, ela é toda regida para a religião. Quem ainda, vamos dizer, tem uma vida toda regida para a religião, ainda existem muitos grupos, ah, algumas nações, praticamente inteiras, não é? O que seguem tudo sobre a religião. O que significa? A religião determina o calendário e o horário. Então, né, hoje nós temos essa liberdade, né, de você levanta e vai come, faz as refeições, vai dormir tudo à sua vontade. Eu, por exemplo, eu tenho liberdade total. Hoje eu moro sozinho, vivo sozinho, eu tenho os meus compromissos, mas o meu horário todo quem faz sou eu. E o meu calendário também. Não tenho coisa. Mas isso, se eu vivesse nesse tempo, eu não teria essa possibilidade. O meu dia era determinado no lugar, o território onde eu estava. Então, todo mundo acorda numa determinada hora. Todo mundo levanta. Quem não levanta é perigoso, é preguiçoso. Ou porque está doente, impossibilitado. Mas, se não, tem que levantar. Tem a hora do almoço. Tem a hora do jantar. Tem a hora do repouso. Os dias da semana, os dias que são para plantar, os dias que são para colher, os dias que são para fazer isso, os dias que são para fazer aquilo. Tá certo? E aí, dentro dessa coletividade, tem um grupo que cuida da organização, vamos usar os nossos termos, da produção, né? Que são lá, no caso, vamos dizer, do calendário, do caso lá, que o calendário o que é? São as festas, são os dias do ano, o que se faz, como também o horário, como é que são as normas e tal. Aí tem lá o pessoal que é o pessoal da religião, são os sacerdotes. Os sacerdotes que vêm lá com as tradições. Essas tradições vão mudando lentamente, o tempo também vai, né? Ou não mudam, se conservam. Com a memória externa criada pela escultura, pela pintura e, sobretudo, pela escrita, então esses costumes são complexos, mas eles permanecem. Né? Isso foi lá no Egito. Mas isso também, digamos, é em todas as civilizações, inclusive na Grécia. Eu ainda não cheguei na Grécia, o tempo está acabando, hein? Mas não é porque é importante. Estou muito feliz aí que tem tido perguntas. Legal, isso é muito bom a gente interagindo. Então, vamos aqui rapidamente, que o tempo está se esgotando, né? Vai dar 10 horas, e vocês têm compromisso, todos nós. E aí, da próxima, eu preparei várias coisas aqui, mas não dá tempo, paciência é assim mesmo. A civilização grega, a grega clássica, né? Que é lá, o modelo é Atenas. Então, eles vão aprender e desenvolver a construção, né, de pedra, a arquitetura, a escultura e a pintura, a partir do que eles aprenderam com os egípcios. Mas vão fazer uma grande mudança. Uma mudança que é o que nós chamamos de racionalismo, racionalização. Enquanto tudo na vida egípcia entrava a religião, a tradição, as razões religiosas, as razões ligadas à história dos deuses, a mitologia, né, a coisa dos costumes. Né? Claro, tinha que também ter a parte física, a parte da construção, para a coisa não cair, para a coisa funcionar, a coisa sustentar, né, e tal. Mas sempre está presente e essa parte religiosa ela predomina.
É como a gente é claro aqui no caso das colunas. Os gregos, a finalidade do templo grego é a mesma do templo egípcio. É aquele local de culto, de religião, é o lugar onde o coletivo, o povo, a demanda vem do povo, do templo, vai se cultuar um deus ou determinados deuses, né? E é em volta disso que se forma a cidade, né? Como também no Egito. A diferença vai ser, eles vão racionalizar. O que é racionalizar? Né? A vida deles era precária em relação ao Egito, assim, as condições do território, a riqueza natural. Né? E vão racionalizar, eles tinham que ser práticos. Então, eles vão criar uma forma, vamos dizer, de representação simbólica, grandiosa, né? Majestosa, digna dos deuses, mas sempre da forma mais prática e simples possível. Então, as colunas, né, eles vão criar uma regra de construção das colunas, 3 tipos básicos de coluna: tamanho, comprimento, né, largura e tal, que são as chamadas ordens gregas, que é a coluna dórica, a, a coluna jônica e a coluna coríntia. Dessas 3 ordens, significa o quê? Que o templo ele vai ter uma fórmula de construção que é determinado pela escolha da coluna. Né? Então, tem uma forma que é uma forma padrão. Isso daqui é a ruína do templo de Atenas, o templo mais importante que teve em Atenas, né? Que é o templo destinado a Palas Ateneia, a rainha, a deusa da sabedoria e da guerra, né? Então, repare isso daqui. Isso aqui é o que sobrou, porque aqui não tem cimento, é pedra sobre pedra, sustentando pelo peso da pedra. E aqui tem uma coisa fantástica, que quem não entende da religião, quem não conhece os mitos da religião, quem não conhece, pode entender perfeitamente, que é as proporções, as medidas adequadas para que o prédio se sustente, tudo se sustente e tenha a espacialidade, né, necessária. Então, você tem uma base que é um retângulo, né? Você tem aqui grandes retas, né? Você tem as colunas sustentam. Então, tem um tamanho, um número exato de colunas, com o comprimento exato, o peso, né? A distância exata para esse lado, como para esse lado, o outro lado. Tem uma base, essa base é a base que dá origem à pirâmide. É um degrau, outro degrau, uma plataforma, outra plataforma, né? Que eles transformaram aqui numa pequena escada de entrada. Né? Então, a parte externa é construída com as colunas, né? Isso daqui passa a ter um nome, essas grandes vigas, culminando na frente e atrás, eles criaram essa forma de triângulo, né? Como é que tem até um nome aí, agora eu não me lembro. Por que esse triângulo? Porque ele vai esconder o telhado, né? Aqui na frente é triângulo, aqui tinha uma parte que já caiu, que era também de pedra, porque o telhado, esse telhado que nós usamos até hoje nas casas, né? Esse telhado assim triangular, que permite cair a água, né? A água não se acumular no teto. Nem a água, nem o gelo, nem a neve, né? Que pode botar abaixo o prédio e torna mais simples, né? Um teto pode ser o teto, pode ser de pedra. Aí precisa muita força, uma estrutura muito pesada, né? Pode ser pesado, ele pode também ruir, né? Então, e aí eles vão utilizar esses espaços aqui, né? Esse passo do triângulo, na frente e atrás, como também esses espaços laterais, para criar relevos, colocar estátuas. Né? Aí entra o simbólico. Né? Aqui dentro do templo,
do templo, o espaço do templo, era principalmente para ficar a estátua do Deus, né? E aí eles vão criar... tem 3 tipos básicos de templo. A partir desses templos, né, eles vão criar pequenas variações, como coisas do lado, né? As colunas, eles vão em assim, digamos, elementos menores da escultura, né? Eles vão criar essas colunas em forma de estátua, né? Que todas seguem o mesmo padrão, né? Então, isso vai ser um avanço enorme com relação à arquitetura egípcia, porque a partir desses elementos que são de pura medida, né, você tem um elemento de construção facilmente de adaptar. E outra grande inovação dos gregos na arquitetura vai ser a criação do teatro. O teatro, que é o anfiteatro. Então, vejam bem, o que é isso daqui? É um tratamento do terreno, né? Uma parte alto morro, isso daqui, através, né, com pá, mudando a terra, né? Modela a terra, criou, né, com pedra as escadas, um anfiteatro, e aqui uma construção retangular, que é o que vai dar origem ao palco. Aqui temos uma outra imagem, vendo aqui, né, que é uma grande invenção grega, já da Grécia clássica, o teatro. O teatro que vai ser o quê? As procissões, as celebrações, os cultos que existem em todas as civilizações, existia no Egito e também os gregos, né? Certas festas, as procissões são desfiles com música, com dança, em que se contam histórias, narram histórias, representam-se histórias. Não é o carnaval. O nosso carnaval é isso. Carnaval carioca, como o carnaval que tem aí pelo mundo afora, tem muita festa de carnaval. A Alemanha tem carnaval, a Europa tem carnaval, os chineses têm carnaval, né? São essas grandes festas religiosas, né? E aí os gregos desenvolveram tanta coisa do visual que certas celebrações das festas dionisíacas, né? Dionísio é o nome de Eros, é um outro nome para Eros, para o deus Eros, de onde vem erótica, né? Que tem a ver com sexo, o sexo masculino, né? Então vão criar um espaço próprio para os poetas, que aí isso é uma grande coisa também que acontece aí na civilização grega. A escrita, que antes é uma coisa coletiva, que tem um grupo especial, por exemplo, no Egito, os escribas, aí a escrita vai se tornar uma coisa mais ou menos individual, embora restrita a alguns grupos dirigentes, alguns grupos que são os proprietários de terra, aristocracia, são os construtores de navios, são os comerciantes e são os construtores que trabalham com a pedra, né? Então, isso vai criar um outro... O livro manuscrito, como hoje a gente realmente entende, em que alguém escreve, né? E aí escreve aquilo como um meio de comunicação especial destinado à pessoa a ouvir e refletir, porque a leitura era uma coisa coletiva. Isso de leitura individual, isso só vai surgir depois do Renascimento, com o livro impresso. Tá? Bem, o tempo chegou aqui, eu vou ter que parar para fazer aqui a chamada de vocês, tá? Passei só 5 minutinhos.